que nós não temos em nenhuma academia essa disciplina. E nos países, e agora do norte, né, que são considerados países ricos, todos isso, todos eles, isso é tão importante no português na matemática, que eles andam com acústicos embaixo do braço. Todo mundo entender que geografia é a capital do Brasil, é a capital de outro país, mas os direitos deles e deveres eles sabem. E aí que a gente pega, né? Nós estamos vivendo num mundo bem conturbado, uma realidade bem complicada, mas nós vamos fazer melhor. Tanto a questão dos educadores, quanto com certeza a parte do direito. É tudo lindo a nossa Constituição, mas ela só tem, como diz o Bretas, eu tenho uma frase muito importante que acho que passou aqui. Nós somos um ótimo país legal, um péssimo real. Nós temos leis e leis. Então todo mundo considera que tudo que é lei é justa. Eu estava lendo aquela. Ontem a gente tem que estudar muito, porque todas as nossas palestras que nós fazemos, tanto para fundamental, para o ensino médio, nós somos avaliados por professores. E aquela Anne Frank, que foi assassinada, ela foi protegida, né, por uma família na Alemanha. E ela estava sendo protegida ilegalmente. E ela morreu legalmente quando foi assassinada. Então, o que é a lei para vocês da área de direito? As questões das leis, né? Nós estivemos aqui com um desembargador que, por falar, desembargador, ele tem toda uma conduta limpada mesmo, sabe? É tão bonito que uma pessoa dessa área com uma conduta que não é presa aos, como eu posso dizer, um termo correto, corporativismo. Perceber tudo que é da área. Então, nós somos um ótimo país legal, um péssimo real. Você sabe quantas leis nós temos no Brasil? Mais de 5 milhões de leis. Leis sem inoperância, sem relevância. Esse ano passado, passou a lei do funk, que é uma lei federal. Do dia do funk. Temos a lei do dia do sol da terra. Temos leis sem nenhuma relevância social. Se o que nos bastaria seria que se tivesse a eficácia disso aqui. Nossa carta magna. O livro que todos deveriam seguir. Aqui consta o nosso direito. Todo mundo fala de direitos humanos, e eu peguei um poema técnico aqui, então eu mostro para vocês. Assim, todo mundo fala de direito, mas esquece dos deveres. Essa é a nossa realidade. Nós estamos em um dos poderes. E todo mundo, mesmo o pessoal do direito, nós sabemos que são três ali, vou perguntar para vocês, todos aqui são acadêmicos, são executivo, legislativo e judiciário. Mas nós temos dois governamentais. Você sabe dizer quais são os governamentais? Só dois são governamentais. Tem um que não é governamental. É o executivo e o legislativo, porque eles são eleitos. Essa na Constituição, que vamos lá, pode começar. Eu estou com aquele código ali. Eu tenho que dizer para vocês. O que é educação cidadã? Nós, diante do alinhamento da maioria da população, que eu acho que é até uma questão proposital, nós não temos noção disso aqui. Eu não aprendi isso na faculdade de educação. No campo da ciência política, essa modalidade veio com o intuito de mostrar à população direitos e obrigações civis e políticos das pessoas em uma sociedade democrática. Essa atividade relevante vem para fortalecer o sentimento cívico de pertencimento através de formação de pessoas comprometidas, responsáveis e solidárias para que conheçam, exerçam seus direitos e deveres com espírito democrático e republicano.
Nós estamos alheios a isso, sabe, gente? Nós estamos, assim, uma banalização do conhecimento que é uma ofensa para qualquer pessoa que se para para estudar, que está fazendo currículo acadêmico. O professor está aprendendo, está me ensinando, e alunos também estão aprendendo. Porque eu digo sempre, a maioria, 90% da nossa público é fundamental e médio, mas ensino médio. E eu pergunto para eles, quem paga para vocês estar estudando? Vocês, eu sei que paga para estudar. Quem que paga para vocês estarem estudando na escola? Meu pai, minha mãe. E aí eu digo, vocês, os pais, vocês levam o dinheiro no final do mês? Aí disse, não. Mas é imposto, isso é imposto do comerciante, do coqueiro, do açougueiro. Daquelas pessoas que estão vendendo na feira. É todo esse povo que paga para vocês estarem estudando. Não vai para nenhum. Vocês têm direito de ir à escola, mas têm o dever de estudar. Mas isso não é cobrado. Está todo mundo atrás de direitos. Não existe ter direito quando nós não temos compromisso com nossos deveres. Não existe. Nós não temos conhecimento do nosso papel enquanto uma sociedade democrática em público. Como é que nós vamos cobrar das instituições, dos três poderes, se nós não sabemos que somos nós que somos os, como diz uma das ministras, uma única que está lá, né? Nós somos os soberanos. O que está escrito no parágrafo único da Constituição Federal? Eu preciso dar uma Constituição Federal para mim, que nós usamos. O que está escrito no parágrafo único? Quem governa uma democracia? Vocês sabem, né? Pode passar. Político. Quem gosta de falar em política aqui? Se a gente falar isso no ensino médio, é um verdadeiro palavrão. É um verdadeiro palavrão, se não for uma ofensa. Agora, se perguntar se quem é do Flamengo, 99% vai votar não. Quem é do Flamengo aqui? Olha, tem algumas pessoas. Eu sou do Fluminense, aquele voto minha mãe chamei vocês, não perdemos por um pênalti, né? Mas eles falaram, o que isso tem a ver com política? Tudo a mesmo. O Flamengo elege. O senador da República eleito pelo Flamengo faz nem esforço para ser eleito. A última vez, num momento muito difícil que o Brasil estava atravessando, disse que não tinha que dar satisfação do papel dele para nenhum brasileiro. Como assim? Senador da República, um dos cargos mais altos dentro de uma democracia republicana. O cara disse que não tem nada a ver, porque a sociedade não sabe, não cobra, não serve. Eles não são celebridades, mas se acham e não sabem muitas vezes qual é o papel deles. Se você entra na Câmara, é um balcão de negócios, gente. Às vezes é assustador. É meio complicado, sabe? Cadê a reputação? Foi derrubado, né, a questão da ficha limpa. Então, nós temos situações bem adversas para representar uma população de 14 milhões de habitantes. 14 milhões de habitantes. Isso a gente não está se levando nem que o IBGE está em crise, né? Que os técnicos foram tirados, vocês sabem disso, porque não queriam passar uma realidade do PIB, de um monte de coisa como fato. Nós estamos vendo um momento complicado. Como é que a gente vai mudar isso? Vocês com os alunos de vocês na academia discutindo com os professores. Não é a realidade, nós só vamos mudar isso quando nós conseguirmos acompanhar. E por enquanto a gente tem, que é uma condição sine qua non da democracia, liberdade de expressão. No dia que a gente perder isso, a gente não tem como cobrar do governador, do presidente, do deputado, do vereador, o que eles fizeram, o que eles estão fazendo, qual o salário que a gente recebe, qual o nosso daqui de educação. Será que é o nosso salário? Eles dão um salário que eles se acham que podem merecer.
nós escolhemos o nosso salário. Então nós deveríamos ter ciência dos nossos direitos, cumprir nossos deveres, mas principalmente acompanhar e não permitir que um representante possa, como é que se diz, passar por cima como trator dos nossos direitos, escolhendo ao bel prazer o quanto tem que ganhar. Nós temos uma piada política, a gente começa a política, é um termo que todo mundo detesta no ensino médio, sei que vocês estão atrelados a isso, educação e direito, mas quando a gente fala isso, parece que é um espanco, a política está em tudo, né? No preço do café, do arroz, no asfaltamento da rua, no preço do aluguel, na luz elétrica, no preço da água, em tudo da política. Mas a sociedade está alijada desse conhecimento. Esse ano vai ser um ano que todo mundo vai ser abordado. O pessoal vai andar na rua, né? Pegar na mão de todo mundo, vote em mim, eu prometo isso e isso, aquilo, na realidade às vezes muito difícil, mas é fato. A maioria da população não tem consciência crítica política. Acha que é uma coisa distante, fica muito legal para os nossos políticos. Fica um prato cheio para os nossos políticos tentarem enrolarem numa sociedade. Em um país que não é pouco rico, não, gente, é riquíssimo. Nós somos um país riquíssimo. Derramamos dinheiro para privilégios de uma casta. E só quando nós mudarmos essa nossa postura é que nós vamos ter uma realidade mais justa. Os professores vão receber com dignidade, os advogados vão representar a população em todas as esferas, né? A gente coloca aqui a parte do direito. Com proficiência, qual é o papel do advogado, do juiz? Como é que faz para chegar lá? Sim, a maioria dos cursos de direito, dos alunos querem fazer direito. Mas não sabem para onde vão. E a gente sabe que o mercado está lotado, né? O que faz diferença é o conhecimento. Você entrar em cima do que é certinho, saber o que está escrito aqui. Aí você está bem na foto. Parece tão absurdo, né? Vamos lá, a gente pode passar. O que um político faz? Eu não vou nessa parte não, nós temos que mudar para os universitários. Nessa parte aqui eu vou colocar o alteado. Pode voltar. Pode passar, Jeff. Todos nós fazemos política e devemos continuar fazendo, além de nossas relações sociais, para que os representantes possam ter cuidado de espírito de servir nas decisões que atingem a vida de cada um. Não existe almoço grátis, não existe show grátis, não existe a pavimentação grátis, não existe café grátis, o peixe grátis, nada disso é grátis. Quem que paga por isso? É o governador, é o prefeito, é o presidente, não, gente, é o povo, é o trabalhador. Eu falo que nós dizemos para os alunos da escola pública. Existe desperdício de dinheiro na sala de aula, normalmente ele se situar um ar-condicionado não está funcionando, o lanche está ruim, sabe assim, ó, você vê aquela coisa que me sento, se aí todo mundo estuda, não tem nenhum risquinho na parede, a escola começa assim, gente, então, isso aqui é dinheiro público. Para o mau político, é um prato cheio de dinheiro, ao invés de investir mais na educação, vou ter que ficar tudo. Os livros, comprar novos livros. E aí, o que acontece? Sabe qual é o dever de vocês? Tem na escola o direito. Agora, o dever não é favor nem concessão, a obrigação é estudar. Isso aqui é dinheiro público. Os alunos da escola particular podem até brincar de estudar, vocês estão numa universidade particular, é isso? Tudo bem, é dinheiro de vocês. Agora, aquele dinheiro público, não é muitas vezes só o papai que está em casa, não, é aquele trabalhador que acorda 5 horas da manhã, mas 10 horas da noite, que rala para comprar o seu milho, que 20% ou 30% é de imposto.
Isso é uma realidade que a gente não tem. Mas a gente não se apercebe da importância disso. Fica tudo muito barato, gente. E vocês que já vão, sabe, disseminar todo esse conhecimento tem uma importância fundamental no estabelecimento de uma democracia plena. Do jeito que está, não pode ficar. Está ruim demais. Nossas instituições estão desacreditadas, muito desrespeitadas. Há um tempo atrás, nós temos um programa de relevância nacional, que é o Parlamento Jovem. E eu tenho um juiz federal, vou fazer direito. Vocês seguem Fazer Direito no Instagram? Dizer o Direito. É do doutor Márcio. Ele é um amazonense. Quando minha filha estuda com ele na faculdade, disse assim: mãe, liga para o Márcio que passou a ser juiz federal. Aí eu liguei para ele, muito feliz, meu filho, um dia eu vou te ver, meu filho, né? Porque ele chamou a gente de tio por afinidade de filho. Tá quente aqui, não tá? É o Blazer. Não tá bom? Ele disse assim: eu vou te ver no Superior Tribunal Supremo, que tem uma competência e uma humildade que sabe, digna de você ficar momentos com ele, momentos, horas, ouvindo ele falar. Uma simplicidade mais incrível ainda. Aí ele disse assim: não, tia, eu gostaria, um dia você é procurador da República, tem conhecimento para isso, ele é juiz federal hoje, mas eu preciso repor o dinheiro público investido na minha educação. Eu nunca, nessa casa que eu estou há 42 anos, ouvi uma pessoa, uma frase com tanta dignidade: repor o dinheiro público investido na minha educação. O dinheiro do trabalhador, aquelas pessoas que ralam pagando os nossos salários, que muitas vezes é dito como: o governador vai dar isso, o prefeito vai dar isso, o governo federal vai dar isso. Ontem, para minha surpresa, eu pergunto aqui, quando eu recebo o ensino médio, quem é que tem pé de meia, quase da metade levanta? Aí eu calculei que mais de 3 mil pé de meia pessoas mortas receberam. Oi, é isso que vocês estão vendo. Pé de meia que surgiu esse ano. Quer dizer, tem que ser estágio para esses jovens, né? Estágios remunerados. Então, pagando ele para a aula. Então, são situações aviltantes que a gente não pode mais aceitar. E todos eles, ainda a gente tem liberdade de expressão. E talvez a gente esteja no momento de libertação, mas a gente tem que começar a falar, se posicionar. Eu pergunto para os alunos, eu não vou perguntar para vocês, não, porque se vocês não responderem, vai ficar ruim. Mas quem são os 8 deputados federais que estão lá em Brasília defendendo os interesses da população? Esse ano todos vão aparecer. Quem são os 24 deputados que estão aqui? Aí eu pergunto para os alunos: será que fizeram concurso público para estarem aqui? Será que tiveram que mostrar escolaridade? Como é que eles entraram aqui de paraquedas? Não, gente, foram eleitos. E nesse tempo todo, nós já tivemos grandes representantes. Tivemos pessoas que verdadeiras piadas políticas e chegam sempre naquela cadeira e se sentem celebridade mesmo. Se sentem celebridade mesmo. Eu fico assim, horrorizada com os dois posicionamentos, mas, por outro lado, tem pessoas com espírito republicano. São todos, infelizmente. Porque lá não temos cobrança social. Porque nós não sabemos que quem vai numa democracia é o povo, como reza a Constituição, parágrafo 1. Todo poder emana do povo que faz para eleger representantes. Está escrito lá no aqui, ó. Mas só que o povo, que é a coisa que mais queria até ano passado, esse ano já está vetado, né? Porque está num momento de crise, era a liberdade de expressão cortada. Ameaçaram até cortar a internet. E aí a coisa ia ficar bem ruim, né? Bora lá. Pode passar. Daí. Quem faz uma democracia? O que está escrito?
no parágrafo único. Pode passar? Parágrafo único da Constituição Federal de 88. Todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. E onde estão esses representantes? Qual é o poder que estão os representantes? Qual é o poder? Vocês sabem, né? O poder que representa a população. Nós temos 3. Executivo, Legislativo e Judiciário. 2 que são governamentais. O poder que representa o povo é o parlamento. O poder que representa a população é o parlamento, aqui é a nossa voz. São eles que têm que defender nossos interesses, os interesses da população. Nossos direitos. Nada que o governador possa fazer, não tem nada que o governador pode fazer sem passar pelo crivo da Assembleia Legislativa, dos 24 deputados. Não tem nada que o prefeito possa fazer, nada, pela maioria, pelo menos, né? Se não passar pelo crivo dos 41 vereadores. Assim deveria ser na esfera nacional. Nada que o presidente pudesse fazer se não passar pelo crivo do Congresso Nacional. O poder que representa o povo é o parlamento. Nós temos guerreiros ali? Temos. É a maioria? Isso é uma questão para vocês refletirem. Quem está berrando, gritando, correndo risco de vida, aliás, de morte, para brigar por esse Estado e por esse país? Nós temos uma situação complicada. Apesar de nós termos de ter o privilégio, que não é nosso, o privilégio foi privilegiado, tiveram deputados presos. E será que foram exatamente os que lesaram a pátria? Será que foram exatamente as pessoas que tiraram o direito da educação, da saúde, da segurança pública? Ou porque contestaram alguma situação? Isso é uma coisa que a gente refletir, principalmente a área de direito e de educação também. Não é favor nem concessão, obrigação a gente vai lançar os nossos alunos, os discentes familiares. Nós precisamos reagir. Então pode passar. E aí a gente fala também, porque a gente sabe muito que está cheio de ismo, né? Racismo, feminismo, feminicídio. Então, a gente tem pautas imensas sobre isso. Exatamente, nesses últimos anos, são 4 mulheres mortas por dia. 4 mulheres mortas por dia. E o que acontece depois de 5, 6 dias, 7, 8 dias? Como disse o delegado da Polícia Federal que veio falar aqui com parlamentares jovens. Quando eles aprendem a apreender toneladas de cocaína na fronteira, onde um rapaz de 40 anos morreu, porque o material bélico da Polícia Federal para defender as fronteiras não é perto do que os traficantes têm. E como disse um dos agentes, veio o delegado, e um agente disse assim: professora, eu queria ter morrido no lugar, ele devia ter uns 70 anos, esse agente. E chorou. Foi a primeira vez que ele teve a oportunidade de ter uma palestra para os alunos. E eu vi aquele rapaz tombar. Uma família recém-feita. E aquilo mexeu muito comigo. Caiu em lágrimas ali. E o que dói é os alunos, né, muito capciosos, já sabendo qual é a maior frustração. A gente aprende essa cocaína, essa droga. Depois de 4, 5 dias eles saem pela porta da frente. Eles saem pela porta da frente. E gente, o que fazemos, o que nós faremos, educadores e advogados, futuros delegados da Polícia Federal, futuros juízes que estão aqui, o que vocês vão fazer o melhor? Eu digo para os alunos: olha, o futuro é de vocês, ponto e vírgula, quem se respeita. Eu não estou numa sala de aula com certificado de ensino médio, que vocês vão ter mercado de trabalho. Não é porque vocês estão numa sala de aula até do ensino superior
profissionais que tenham esse empenho de convencimento. É um pouco de coach, educação. Mostrar para que cada um não é um número, eles são pessoas que precisam se identificar como sujeitos da própria história. Os acadêmicos mostrar a beleza dessa profissão. Sabe, de professor, de advogado, que está respaldado na Constituição Federal, que não estava sendo bem recebido, muitas vezes, nessa nossa realidade pública. Mas eu sei que você não vai ser melhor. E aí, eu digo para os alunos, olha aqui, nós temos isso, nós não precisamos de mais leis. Porque aqui está escrito que o quê? Que todos são iguais perante a lei, independente se é amarelo, se é branco, se é cor-de-rosa, se é negro, se é branco. Independente da opção sexual, está escrito no parágrafo 1 da Constituição Federal. Precisamos daquelas 5 milhões de leis. Nós só precisamos da eficácia disso aqui. Da concretização disso aqui. Se isso aqui fosse respeitado, nós estaremos muito bem lá fora. O Brasil é riquíssimo. Pode passar, gente. Olha aí. Essa que eu estava querendo falar nesse grande poeta português. Ele diz assim: toda a gente fala dos direitos humanos e ninguém dos deveres. Talvez fosse uma boa ideia inventar um dia dos deveres humanos. E é verdade. Isso é uma aula de realidade, gente. A gente chega nas escolas, está todo mundo mimizento, eu quero isso, eu tenho isso, está falando do lanche, que na nossa época não tinha funcionário, quando a gente estudava não existia. A lousa era dividida dele 7 pincel, então, sabe, se queixando porque o professor não passa matéria, 90% do conhecimento de empresa é você em cima dos livros, 10% da escola. Depende da escola. Isso é uma pesquisa inglesa de educação. 90% não é o professor, por menor que ele seja, que vai fazer que vocês absorvam informação. Vai ser vocês que fazem livros. Pesquisa, temos o telefone na mão. As pesquisas podem dar resposta de qualquer coisa. Só temos que encontrar um canal respeitável, né? Para que tenhamos realmente a verdade, a veracidade da situação, da história. Pode passar. Isso é uma parte das reflexões. Olha aí. Nossos direitos sociais, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, à infância, assistência aos desamparados. Está escrito na Constituição Federal que nós temos todos esses direitos. Nós temos garantidos? Nós temos segurança? Nós temos educação de qualidade? Nós temos saúde? Não temos dinheiro para isso? Temos. E muito, não é pouco não. Temos. Agora, todo mundo esquece essa parte de baixo, nossos deveres. Esse votar com consciência política é uma coisa que nós fizemos questão de colocar. Não está escrito. Porque a gente sabe como existe a manipulação, né? Antigamente era a dentadura dos sábios. Botava na boca, dá essa. Era as pessoas que estão na zona rural, muitas vezes ocupando da sua horta, do seu peixe, aquele motor, né? Com aquele senhor de terno gravado. E a pessoa se sente super prestigiada por uma autoridade dele, tem visibilidade para 4 anos. Coitado, não sabe o preço daquele motor. Mas é uma realidade nacional, gente, isso. Quando não é por brincadeira. A ingenuidade, a juventude brincando com coisa séria. Vocês todos, aqui, os professores já estiveram, mas vocês já sabem que nós tivemos muitas piadas políticas eleitas no nosso país. Nós tivemos um macaco. Vocês sabem disso? Macaco Tião, zoológico do Rio de Janeiro, foi eleito quando o voto era manuscrito. Recebeu milhões de votos. O Rio de Janeiro deve ter em torno de 19 milhões de habitantes. Macaco Tião recebeu votos suficientes. Mas não deu nenhuma canetada, então não foi registrado. Em São Paulo, rinoceronte. Símbolos. Aquele programa mais sensacionalista como o Céu Azul elege pessoas. Que todo mundo assiste todo ano, Brasil todo. Eu não tenho dúvida nenhuma quando eu pergunto quem foi a BBB do ano passado, né? Retrasado agora. Que fez o maior sucesso, que botou o canal lá em cima. Todo mundo responde.
Aí quem foi relator da Constituição Federal? Ninguém sabe. Ninguém sabe quem são os 8 deputados que estão falando pelo Amazonas. Ninguém sabe quem é o senador da República que está gritando há 4 anos por essa pavimentação da BR-319. Esse ano todos vão gritar, mas tem que estar gritando desde sempre. E a importância do Senado Federal, de um senador da República nesse nosso cenário, uma pessoa que tem reputação ilibada, que tem seriedade, é muito, muito relevante. Mas ninguém sabe disso. E a maioria da população está alheia a esse conhecimento, gente. Completamente distante, porque coloca o nome de política e acha que é assassino. Uma coisa terrível, que não tem nada a ver com a vida deles. Quando, na verdade, tudo depende da política. Para o bem e para o mal, para todo canto. E olha lá, pode voltar. Pode passar, gente. Isso não é garantia de justiça, é o símbolo. A justiça acontece na aplicação. E como disse o doutor Márcio André, quer dizer o direito está no Instagram, eu vou até pegar uma foto desse portal, amanhã eu tenho uma turma de direito também, para vocês seguirem. Dizendo o direito, doutor Márcio André, uma referência nacional e é um grande amazonense. Não precisava de muita coisa, mas quando um poder não faz o seu papel, outro perdeu o culto. Ele disse isso, gente, há 4 anos atrás, no Parlamento Jovem. Nós vivemos isso. Quando o poder não faz o seu papel, o outro passa por cima. E quem estabelece uma democracia? É a harmonia entre os 2 poderes. Mas qual o poder soberano? É o poder que representa o povo. É o Congresso, a nível nacional, é a Assembleia Legislativa, a nível estadual, e os vereadores a nível municipal. Mas se esses vereadores não tivessem realmente uma reputação, uma boa conduta, uma dignidade, como é que fica? Se os deputados também não tiverem essa postura, se os deputados estaduais, que nós só temos 8, não tiverem uma postura séria para defender 4 milhões de habitantes aqui no nosso estado, como é que fica? Nós temos 3 senadores, como São Paulo, Rio de Janeiro, como Minas Gerais, todos os senadores estão mesmo no mundo, mas deputados são uma diferença grande. Pode passar. Isso aí é um marco, né? Nós, os cidadãos, somos os legítimos senhores do Congresso e dos tribunais, não para derrubar a Constituição, mas para derrubar os homens que pervertem a Constituição. Eu já tinha dado para colocando antes. Pode passar. Dinheiro público é da conta, é da nossa conta, é da conta do trabalhador. Mas as pessoas, principalmente o ensino médio fundamental, só se que é político. Que o dinheiro público é político, que acha que resolve, fechou na rua. É sério, gente. A conotação que a gente tem, a gente fica assim chocada, é que acreditam piamente que o dinheiro público é um favorecimento político para a população. Pode passar. Isso aí vocês sabem o que é isso, né? É a população do Brasil. É a população do Brasil. Mas chega pessoas, dirigentes, né? Essas 300 milhões de pessoas morreram de Covid. 300 milhões de pessoas morreram de Covid. A gente olha para cá e como assim? Todo mundo aqui é defunto, né? Nós estamos dentro desse número. Mas por que ele fala isso? Porque sabe que a população não tem conhecimento. Claro que a população não tem conhecimento. Nós somos do norte. Nós tivemos secas absurdas aí, gente. Eu estou falando isso com segurança, porque é uma pauta dos 24 deputados, inserados os 8 deputados federais, dos 24 deputados, da movimentação da BR-319. Essas grandes secas, os navios ficaram lá em Itabateara. Os navios ficaram em Itabateara. A nossa pavimentação chega a ficar, a BR-319, com 400 carros, com 400 a 200 caminhões parados e emborcados praticamente.
E tem pessoas que dizem que a gente quer passear nessa vida. Na época da pandemia ficamos isolados, porque o oxigênio não dá para voar. Dá pessoas que se arriscaram voando bem baixinho. Se arriscaram voando bem baixinho para trazer o oxigênio para cá. O Aires Martins, meu marido trabalhava na Secretaria de Saúde, o esqueleto dela está aí até hoje. Aí o que acontece? Teve uma família toda presa. Uma família toda presa, vocês podem procurar saber o que é isso, toda presa porque com quanto dinheiro tiraram da saúde. Mas teve uma pessoa que não foi presa. Por quê? Foi privilegiado. Pode passar. Isso aí é o número de eleitores que o Brasil tem. A gente só queria que os 55 milhões fossem, né, tivessem voto consciente. Nós temos uma piada política assim, que é, a gente pode falar, não podemos citar ninguém que está no nosso cenário político do Estado, ou a nível federal que tem interferência no nosso país, mas podemos citar de outros estados. E nesse cenário aí, nós temos uma piada política que é aviltante. Mas todos os alunos conhecem. Tanto no fundamental quanto no ensino médio. A gente pergunta, vocês conhecem um humorista que sempre diz, ei, bando de abestado, não sei o que você, um deputado faz, não, você lá, não sei. Todo mundo fala assim. Eles não sabem quem é o nome do representante do Estado, mas sabem quem é o candidato. Está na quarta legislatura, gente. Está na quarta legislatura. Ele somente uma vez subiu no público. Sabe que ele tem o salário que o professor ganha? Não, é o teto. Olha o privilégio. Quais são os privilégios de alimentos, né? Auxílio moradia, segurança armada. São contra, mas eles têm segurança armada. Então, todas as realidades que nós não temos. Plano de saúde que nosso salário não consegue bancar. Vitalício. Já tem tempo de aposentadoria, já são 8 anos. Na última eleição, ele disse que ele não se candidataria. Não vai ser a palavra. Isso. E ele não votaria nele. Ele disse, eu não votaria nele. Não se deu ao trabalho de votar. Se elegeu. E eu contei isso, tem uma situação, quando eu estava na minha formação de educação para a cidadania, coisa de 18 anos atrás em São Paulo. Eles têm, a gente fala muito de feminismo, de racismo, de barrismo, de tudo que é isso, mas esquecendo do barrismo. Eles, e há 20 anos atrás, era bem mais nova, vai idosa, chegou na vez de falar. Vai falar com professores, mais de 5 professores de toda a região dos estados brasileiros. Aí eu comecei a falar disso. Eu digo na minha sala de aula que vocês elegem piada política. Certamente o meu estado já elegeu. Mas vocês são ótimos, uma referência boa, uma didática que mexe mesmo. Porque balança, né? Aí os professores ficaram olhando para mim. Eu já falei do Mapatião, dos humoristas. Naquela época ainda não tinha um programa sensacionalista que é do Brasil afora. Mas Flamengo, Vasco, até Fluminense, certamente já elegeu pessoas, cantores são eleitos, se posicionarem são eleitos. Sabe nem para onde vai uma representação, ou compromisso com a população, são eleitos. E aí o que acontece? Eu disse para eles, e o professor de São Paulo disse para mim, professora, com aquela minha petulância, né, dizer que eu digo para eles, vocês elegeram rinoceronte, São Paulo elegeu rinoceronte, Rio de Janeiro, macaco. Aí o humorista disse, professor, de onde você é mesmo? Aí eu disse, sou do Amazonas. Aí tem aquele burburinho, sabe? Ele disse, todo mundo fala de racismo disso, mas fala do barrigo, que existe. Aí se você é do Amazonas, eu disse, sou índia. Aí eles começaram a rir, disse, tem onça lá? Eu disse, eu queria no quintal. E eu estava
Hoje no salto dela, porque eu estou com problema sério na coluna, normalmente o salto é bem fino. E Jacaré, você atravessou as ruas como? Por cima deles, com esse salto aqui. Ele disse, obrigado, professor, pela porrada de luva de pelica. Mas merece tempo. Mas me diga aí, você avisa para os seus alunos que nós, São Paulo, somos o estado mais rico do Brasil, que se diga. Mas o que tem aqui em São Paulo, tem vários países do mundo, e muito mais ricos que o estado de São Paulo, eu disse, eu vou passar a dizer. Agora, pergunte dos seus alunos se eles sabem em cima do que eles estão pisando. Pergunte dos seus alunos se eles sabem em cima do que eles estão pisando. O que significa o Amazonas? Aí aquilo foi uma porrada que eu peguei, gente. Porque se a gente perguntar, eles vão dizer a floresta, é o rio, o rio. Nós temos o maior bioma do mundo, a maior parte também do Amazonas. Eu não estou falando só de floresta, como é a bandeira de todo mundo, né? Ou rio, tivemos duas secas terríveis. Estamos falando de riqueza mineral, gente, de ouro, de diamante, de petróleo, de nióbio, de urânio aí, que está sendo tão debatido, que saiu aí, terras raras. Mas, se o amazonense não sabe o que dirá a população do sul e sudeste, por isso que é tanta ganância. Nós estamos cheios de ONGs aqui. Numa palestra do ensino médio, estava falando, nós somos avaliados por todos os professores presentes. Dos polos, né? Direita, esquerda, tudo que é lá. E eu estava falando da nossa realidade. Eu tenho uma filha que é bióloga, mestre em biologia, e ela estava falando da quantidade de aeroportos que tem, de pouso, sem conhecimento da maioria da população brasileira. Naquela época, quando ela fez o mestrado dela. Subir do Rio Amazonas acima. Todos os pesquisadores eram estrangeiros. Inclusive dela, que era alemã. Aí, eu sei que eu estava conversando sobre isso, a quantidade de ONGs, que tem um senador guerreiro aí, que grita, falando das ONGs. Ninguém sabe, tá todo mundo quieto, ninguém fala de ONG. São várias. A pavimentação da BR-319, inclusive, é uma que não deixa, né? A pavimentação. É o poder de força do ministério. Aí o que é dito é que vai ser, não precisa derrubar uma árvore para ela ser pavimentada. Uma árvore sequer. É só que o sul vai ter um conhecimento de tudo que acontece aqui, porque ele não sabe o que a gente acha. Só mato, só onça, só jacaré. Eles não têm conhecimento da nossa riqueza, não têm conhecimento do valor que tem a Amazônia. O Amazonas, que é a maior parte dessa Amazônia. Então, esses professores, quando eles falavam, eu disse, pergunte para os seus alunos, eu ofereço um prêmio para eles. Eles dizem o que eles, em cima do que eles estão pensando. Nós não precisaremos de emprego de fora, gente. Nós temos o maior polo turístico do mundo. E a gente sabe que quando a gente vai para os aeroportos, a gente pede assim, gente, a gente vê todo mundo aquele monte de coisa para caça, para pesca, né? É aquele professor de sociologia. Se eu só não posso falar, ele só é pedrada, né? Normalmente a gente vê professores de áreas distintas falar de polarização, mas não é questão de polarização, não, mas é ser 20% de um lado, 80% de outro, 80% que quer segue isso aqui, mas fica calado, 20% perde. E o professor de sociologia, junto com o outro, levantou a mão. Disse, você pode falar isso, contribuir com a sua aula? Eu disse, por favor. Eu disse, eu fui fazer meu doutorado, estamos fazendo doutorado, em antropologia ou sociologia. Nós precisávamos adentrar uma tribo, uma das mais distantes, acho que são os Mura. São bem arredios, em alto Rio Negro. E eu disse, aí, nós precisamos esperar 2 semanas autorização. E aí eu, do IBAMA? Não. O governo estadual? Não. O governo federal? Não. De quem? Da Alemanha. Da Alemanha. E a gente não sabe disso.
alunos, há um tempo atrás, do conhecimento que nós temos na nossa história, que nós já tínhamos a borracha, né? E que eu fui a Mori fazer palestra de educação cidadã. E eu disse assim, vou dar um prêmio para quem quiser responder uma pergunta do curso de vocês, da área de vocês, ensino médio. Não está nessa pauta aí. Quem foi Henry Wilkman? Aí os alunos olharam e disseram, no capital não me responder nem escola particular, que dirá que não Mori, no interior do Amazonas, vão me responder isso. Onde está o aluno mais distante ali, acadêmico? Um rapaz levantou a mão e disse assim, professor Henrique, que não foi aquele estrangeiro que levou 70 mil mudas de seringueira para a Inglaterra, especialmente para a colônia da Inglaterra, Malásia, e 20 anos acabou com a era da borracha na Amazônia. Eu fiquei olhando para ele, eu digo assim para os alunos, fiquei olhando para ele assim, não, fiquei olhando para ele assim. Ele levou tanto dinheiro, tanto progresso para a Inglaterra, que naquela época era o centro do mundo, que ele recebeu o título de Sir, Cavaleiro da Rainha. E fiquei olhando para o menino assim. Fazia tanta diferença nessa época para o Brasil, a borracha, porque nós tivemos a primeira universidade de direito no Amazonas, nós tivemos, foi a primeira cidade de luz elétrica no Brasil, mas o cara veio aqui e levou 70 mil mudas de seringueira. Eu fiquei olhando para o garoto. Ele me deu aula, esses dias os nossos soldados da borracha morriam a mim, a mercê das onças, das malárias, no meio do mato, sem direitos nenhum trabalhista. Sendo explorados nos donos seringaristas que eram riquíssimos. Eles chegavam ao ponto de mandar a roupa dele ser lavada na França, na Belle Époque. Nós temos aí vários movimentos, ele nunca tinha vindo a Manaus, que é o Teatro Amazonas, Palácio da Justiça, a Alfândega, as ruas todas de borracha. Vários, aquele Palácio Rio Negro, ali era uma residência de um seringarista. E a gente não sabe nada disso, a nossa história a gente não sabe. E o cara veio aqui e levou. O que levam hoje, gente? A gente já sabe que a Copaíba foi patenteada por outros lugares, já sabe que a Dioma foi. Nós aqui, como é o nome da Camila, tiveram muitos alunos. Vou dar um prêmio para vocês descobrir que é Camila Sampaio, eu acho. Vocês sabem quem é? Aí ninguém sabe. Aí eu digo, mas eu sabia a Virgínia? Todos eles sabem. Pois é, Camila é aquela cientista. É Tatiana, estou colocando Camila. Tatiana o quê? Tatiana Sampaio. Sampaio, eu só acertei o sobrenome. Ninguém sabe. Nós perdemos a patente. Essa patente de ela pode ganhar no Nobel, mas a patente não é dela. Porque todo o sacrifício que ela fez, ela muitas vezes tirou do bolso. Foi tirado da UFRJ recurso da pesquisa. Isso é uma simples crença. O esforço pessoal, ela é uma das pessoas que nós falamos, quantas pessoas já fez andar tetraplégicas? Isso foi um esforço individual, mas a gente não sabe. Os alunos não sabem. Sabe, a gente não tem essa cobrança como professores, de cobrar, se aprendam. A gente vai pelo que a gente sabe, quanto mais conhecimento, mais forte a gente fica. Mais interessante a gente passar a ser mais respeitado. Quem tem conhecimento finalizado, comprado, vendido, corrompido, não chega uma pessoa, sei, me dá aí, eu vou te dar 10 quando vota em mim. Quando nós mudarmos essa realidade, nós vamos despontar, assim, sabe? Nós vamos ter que exigir muitas coisas que são irregulares. E nós temos nosso cenário político, que é reputação, ficha limpa, fim aos privilégios, sabe? Conduta ilibada, tudo isso nós temos que cobrar. E nós somos professores, vocês estão aqui numa casta, chegaram aqui em 3º grau. Nossa responsabilidade passa a ser maior. Pode dar sim. População do Amazonas, população de Manaus. A nossa população de Manaus é maior do que a população de Belém, apesar de a população do estado do Pará ser 8 milhões de habitantes. Mas eles são muito divididos os municípios. Os municípios são bem populosos, tá? Mas a população de Manaus, ó,
Zona Leste, a Zona Norte, tem a maior parte da população do Amazonas, pode passar. Um dia desse, eu fico muito atenta, sou muito curiosa. Eu fico assim, estado de choque. Uma pessoa disse assim, nós tiramos 30 bilhões de pessoas da fome no Brasil. Olha a população do mundo, gente. A pessoa fala, 30 bilhões de pessoas tirou da fome. Isso é muita falta de respeito com a população, porque vive realmente a ignorância, que parece pejorativo, né? Mas não é ignorar fatos. E falam isso para chocar, porque sabe que a população não tem conhecimento nenhum. E nós só temos 8 milhões de população. Mas as pessoas dão um número. Dão um número aí para chocar mesmo. Para chocar. Sem consultar a nossa realidade. Pode passar. Aqui, ó. São Paulo. 70 representantes. 70 deputados federais. 70 deputados federais. Aí vem aqui, Rio de Janeiro, 46 deputados federais. Minas Gerais, 53 deputados federais. O Amazonas, 8 deputados federais. Tem 8 deputados federais lá, falando pelo povo do Estado. Será que a gente sabe quem são esses 8? Será que a gente sabe como é que eles votaram nessas situações aí que estão lutando aí? Nessas pautas tão legítimas estão aí? Como é que eles votaram? Como é que votaram os nossos senadores? Pois é. E aí, quando eu falei para o Rio de Janeiro, que hoje é muito meu amigo, disse assim, professora, uma piada política, 2 piadas políticas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não vai fazer diferença no nosso cenário, não. Nós temos 70. Agora, para o estado do Amazonas, vocês têm 8. 8 para defender aquela população que vive a mercê de... que quando a época de seca pagou R$40 na água, no botijão de água, no botijão de água. Na época da seca. R$40. Ribeirinhos. Mas a gente não está a par disso, não está vendo o que os nossos deputados estão fazendo. Como é que a gente pode ter uma democracia se a gente não acompanha os nossos servidores? Eles são nossos servidores. Pode passar, gente. Tem mais voltar. Conta aqui rapidinho, por favor. A situação chegou a um ponto tão crítico na nossa realidade política. No Rio de Janeiro, os 6 últimos governadores foram presos. A cidade maravilhosa, é linda, mas um homem que mora lá em casa é do Rio de Janeiro. E sendo quem quiser ir. E é linda, geograficamente é um espetáculo. Assolada pela corrupção e pela violência. A quantidade de pessoas, de moradores de rua é assustadora. A cidade maravilhosa, né? É lindo mesmo, gente, não é pouco beleza, não é muita beleza. Destruída. 8 governadores foram presos. Tem mais. Eu vou ter até uma frase aí, tirei só o nome. Um juiz mandou prender todos os conselheiros do Estado. Já sabe o que é isso? Prender todo o pessoal do TCU. Imagina a coragem desse juiz, né? Um morreu, outro ficou vivo, mas foi afastado. Mandou prender a maioria desses governadores. Todos estão soltos. Eles não roubaram 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, não, gente. Foi muito dinheiro que eles estão dando dentro de Deus. Todos soltos. E pasmem, em 2018, 4 deputados tomaram posse na cadeia no Rio de Janeiro. Pasmem. A filha do Beira-Mar, vereadora, foi convidada por um rapaz que queria ser vereador, mas não tinha recurso. Sabe, recurso que usa para fazer propaganda para Santinho, dizer, vote em mim, vote em mim, vote em mim. E convidou a filha do Beira-Mar para ser suplente. Ela topou. O que aconteceu? 2 meses depois o homem sumiu. Ela passou a ser vereadora. Então são situações limitantes que a gente não sabe da nossa vida política.
É o que rege, é o que vai reger o curso de vocês, é o que vai reger a educação. As pessoas hoje passam sem ter conhecimento. Nós já tivemos aqui para ficarmos impactados, pessoas que saíram do universitário sem ter leitura. Que uma professora no curso de pós-graduação mandou cada um fazer um trabalho individual. A pessoa não sabia ler direito. Foi constrangedor. Era já tinha nível superior. É complicado, gente. É complicado. A gente chega em sala de aula, a gente vai numa escola particular, tem ninguém com celular na mão. Eu digo assim para os alunos que 90% das escolas são públicas. Eu disse, gente, se eu chego numa escola particular, ninguém está com o celular na mão. Estou querendo saber o que eu estou falando, se eu tenho proficiência no que eu estou ensinando. E questiono. Na escola pública, a maioria pode desligar, por favor, coloque embaixo do celular. Vocês estão perdendo informação. Quando o professor nos está na sala, você vem fazer festa, não tem professor não, eles começam a rir. Eles, porque na particular, se não tiver, eles vão lá na coordenadoria buscar. É sério. E ali, prejuízo do bolso do pai dele, porque eu digo que mais dói no corpo humano é o bolso. Porque ali pode ser reprovado. Na pública não é reprovado, não, mas ali vai ser reprovado. Vai ser um benefício para quem? Para a escola. Não quero saber se é filho de quem, celular não fica em sala de aula. E as pessoas pedem informação porque não estão atentos ao que está sendo passado. E se reclamam quando o professor questiona. E às vezes o professor é tão bom, eu digo assim, gente, é tão legal você fazer uma aula, dar uma palestra para quem está atento, mas é difícil mais aquela pessoa que está torcendo o olho. E no parlamento jovem, eles são eleitos, né, para ganhar uma representação aqui. Eles passam 2 semanas aqui, vão trabalhar unido de civil. Mas, gente, são 513 deputados. Seria maravilhoso se ninguém tivesse nenhum compromisso com a justiça. Se todos estivessem isentos, seria um problema. Mas tiraram do chão. As pessoas que entram aí não se comprometem com a justiça. Isso é uma coisa absurda. Pode passar. Essa aqui é a casa que representa a democracia do país, né? A casa mais puxada ultimamente, mas são os representantes do povo. Aqui dá os 513 deputados, 53 de Minas Gerais, 46 do Rio de Janeiro, 70 de São Paulo, 8 do Amazonas. E aí, o que acontece? A ideia de Platão é o mundo das ideias. Quando ele desenhou esse monumento, que é premiado no Brasil todo, ele ia ser premiado pela grande defesa da população, mas é premiado pela arquitetura. Defendem, esses 513 deputados defendem os 14 milhões e tal que a gente não tem mais nem a questão da credibilidade do IBGE, né, que está aqui foram tirados, da população brasileira. Aqui está os defensores do povo brasileiro, a voz do povo, o poder que representa o povo. Aqui, soberanos. Aquela ali, aquela cúpula voltada para baixo, quer dizer o quê? Senado Federal. Por que está voltada para baixo, professor? Porque o senador representa a terra, o Estado. Nós temos 3. São Paulo tem 3, Rio de Janeiro tem 3, um deles é o Romário. Quais são os nossos? Eu não quero saber o nome, vocês sabem quem são. Quem é que está gritando por essa BR há muito tempo, desde o começo do mandato? Aí tem alguns que vão aparecer agora. Tem os que estão prometendo a pavimentação agora, já prometeram da outra vez. Mas isso é uma realidade que a gente tem que fazer. Acordar, gente. Só nós estamos num patamar maior para falar. Porque realmente vocês fazem estágio, atualmente vocês têm um poder de persuasão, de convencimento para mostrar a realidade. Não enganar, mas convencer a necessidade que nós temos de ter consciência crítica e política. Senão isso a gente vai perder muito mais do que nós já perdemos. Pode passar. Olha aí. O Legislativo, Executivo e Judiciário.
Não tem nada que o executivo deveria fazer a nível federal se não tivesse que passar pelo crivo do Congresso. Tudo teria que passar. Nós temos outro poder que vai lá em cima e desfaz, né? O que está feito. Aqui, não tem nada que o governador tenha feito ou pudesse fazer se não passar pelo crivo dos deputados estaduais. Tudo tem que passar pelo crivo dos deputados estaduais. Nada que o governador fez ou faz, ou fará, se não passar pelo crivo dos deputados estaduais. Pela maioria, pelo menos. Assim é dos vereadores. Assim acontece com o prefeito. Não, nada ele pode fazer esse ano, esse aqui é 6 dos vereadores. Aí quando chegar aqui, pessoal do direito, para chegar a juiz tem que fazer o quê? Ralar em cima disso, né? Delegado, juiz, procurador, tudo mais. Estudar muito. Juiz de primeira instância, juiz de segunda instância. E para ser do Superior Tribunal, o que tem que fazer? Como é que chega lá? Vocês sabem dizer? Vou dar um link para quem responder. Os professores não podem falar. Hã? Precisa de alguma que tenha como é que é? Seja juiz, que antes de ser indicado tenha já seja juiz de alguma área, seja desembargador na comunicação também, para chegar no STF, no STJ. Precisa ser juiz de carreira? Precisa ser juiz de carreira para chegar ao Supremo? Nós só temos um juiz dentro do Supremo. Somente um. Juiz de carreira, que é o FUX, né? Daqui para cá, conhecimento, concurso, ali para cima é indicação. Isso interfere na nossa vida, na sociedade brasileira, totalmente. Procure ver, reflita e veja a situação nacional como nós estamos. Pode passar, por favor. Pergunta aqui para vocês. Alguma pergunta em relação a aquilo? Foi naquela hora que o doutor Márcio André, do direito, falou para mim: quando o poder não faz o seu papel, vem outro. Se nós tivermos pessoas em uma das áreas, de um dos poderes comprometidos, outro poder vai tirar proveito. É isso que complica uma democracia e complica na vida. O que faz o deputado federal? Eu não vou ler isso aqui, está no Google, gente. Para vocês, porque a gente vai perder tempo até para as perguntas. Mas ele está aí, Tiririca até hoje não disse. Ele chegou e disse que diria, só subiu, mas vai fazer 4, 8, 12 anos que ele está no poder, ele não subiu no grupo para dizer que o deputado faz. Além de representar o povo, nós colocamos em cima. Representa o povo, fala pelo povo, defende os interesses do povo, nas 3 esferas. Qualquer parlamento, deputado, vereador, deputado federal representa a população. Pode passar. Agora, o papel do senador da República, tudo que nós estudamos, que foi nos passado, é o papel mais importante dentro de uma democracia, não é isso. Representa o Estado e elegeu. Nós temos 3, como São Paulo tem 3, Rio de Janeiro tem 3, todos os estados têm 3. Aprova a escolha dos ministros do Tribunal de Contas indicados pelo Presidente da República. Processa e julga presidente e vice-presidente, os ministros do Supremo Tribunal Federal, membros do Conselho de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, procurador da República, advogados da União, ministro do Estado, comandante das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Olha a importância dos senadores. Esse ano nós vamos
Esse ano nós vamos eleger dois senadores da República. E vai vir gente prometendo muita coisa aí. Uma população que não tem conhecimento da importância desse poder, dessa representação. Pode passar. Poder executivo, né, o dinheiro que arrecada toda a questão dos impostos, que é para manutenção, além da máquina pública, que é bem doida, né, nós temos 30 ministérios hoje, nós temos, nossos salários são pagos com o dinheiro público, os salários de todos os representantes das 3 esferas, os professores, os professores, os médicos, todos do SUS e tudo mais, da segurança pública, tudo é pago com dinheiro público. Então, recolhimento dos impostos para manter as instituições públicas e todos os serviços necessários primordiais para a população. Mas quanto que desse dinheiro, todo esse recolhimento de dinheiro, que não é pouco não, nós temos uma carga tributária imensa, são realmente priorizados para os serviços necessários para a população, né? Além de aplicar as leis feitas pelo Legislativo, eles têm que aplicar as leis feitas pelo Legislativo, manter a relação com as outras nações e manter as Forças Armadas. Pode passar. Isso está escrito aonde, gente? Aqui. A Constituição Federal. O Poder Judiciário julga de acordo com as leis criadas pelo Legislativo, cabe ao Judiciário isso aqui, gente. Está escrito aonde? Aqui. O Poder Judiciário julga de acordo com as leis criadas pelo Legislativo, de acordo com as normas constitucionais. Aí compete somente determinar e assegurar a aplicação das leis, abrangendo a Justiça Federal, a Justiça Estadual, a Justiça Eleitoral, a Justiça Trabalhista e a Justiça Militar. Ok? Pode passar. O Judiciário não é Deus, o Legislativo não é Rei, o Executivo não é dono do engenho. Todos são empregados do povo. Pode passar. Isso aí é uma coisa que mexe com a gente, sabe? Mexe mesmo, porque isso assim é usado. Né? A gente vê na época da eleição, a gente, por favor, acordem, se respeitem. Isso aqui é uma realidade gritante, mas é uma realidade. É uma realidade brasileira. A maioria não sabe a importância do voto consciente, do voto, sabe? Que vai verificar o que aquele pessoa quer, porque muitos, eu chego assim para os alunos da rede estadual, digo aqui, ó, eu sou a professora Sandra, eu prometo para vocês, promessa, eu prometo para vocês que a partir de hoje vocês vão receber todos os dias McDonald's no lanche. Aí todo mundo, vão poder escolher a média, vão fazer prova o dia que quiserem, vão sair da hora que quiserem, não precisam utilizar o uniforme. Pode usar celular na sala de aula sem nenhum prejuízo. Pra cá. Eu sou a professora Cassandra. Eu nem me identifiquei, né? Meu nome é Cassandra. Eu prometo a vocês que qualquer dificuldade, qualquer disciplina, vocês vão ter reposição. Mas a média vai ter que aumentar. Vocês vão ter que piorar. Quem dispensar o lanche amanhã vai ficar sem lanche. Uma cobrança de amanhã. E aí, mas vocês vão ter reposição de todos os reforços que vocês precisarem. De toda a matéria. Vocês vão estar aptos para fazer prova qualquer dia. Surpresa. Por isso vamos estudar todos os dias. E essa média vai ter que aumentar. Agora eu pergunto para vocês quem vai ganhar. Como será assim, né? E isso é uma realidade, educadores, que a gente tem que ver. E dizer, acordem, se respeitem. Vocês não podem ser um número. Vocês são sujeitos da própria história. Não tem celebridade, são representantes, são empregados. E só assim a gente consegue mudar e vencer e a luz chegar nesse nosso Amazonas lindo demais, nesse nosso Brasil de Deus. Tão importante. Pode passar. Aí, ó, brincadeira com coisa séria, tem suas consequências. Eu até digo, que aquela moça que ganhou no PPB, que foi representativa, eu acho que não. Se ela tivesse sido candidata, ela poderia ter vencido. Poderia estar ali. Se ela não quis ser, mas parece que assim ela tem. Poderia até ser uma boa representante, que tem uma postura legal. Mas nossa realidade nacional tem vários. Aquele programa ali.
o Romário, né, daquele símbolo que vocês não conhecem, que o Fluminense vai lá para vocês. Aquilo ali foi rinoceronte de São Paulo, que ganhou a eleição, não deu candidatada, não fez estado. Esse é o macaco realmente do Zoológico do Rio de Janeiro, quando encontra manuscrito também foi eleito. Um humorista que brinca com coisa séria, não sei o que faz, quando chega lá, vou dizer para vocês, quando de abestado, está na terceira candidatura, não se deu o trabalho de votar nele, mas ganhou de novo. Provavelmente esse ano ele não ganha mais. Não vai nem, ele é representante do Estado de São Paulo, mas ele já saiu, vai representar o Estado dele. E o Peteleco, que era um boneco aqui, chegou a ter vários votos. Mas não ganhou não, nunca fez. Números não foi suficiente para dar uma vitória, também nunca ter assumido, né? O boneco. Pode passar. Aí são as leis. Nós somos um ótimo país legal, R$10. Ano passado foi uma lei federal, o dia do funk. A proposta do Tiririca, que todo artista não precisa pagar pedágio, no Sul é muito pedágio. Olha aí, mais um privilégio, né? Dia do servidor público esteticamente bonito. Sinto coisas assim sem relevância. Dia do sol na terra da noite, sabe? Coisas assim que não faz sentido, como diz aquele desembargador, o Eduardo Benifal, que ele é desembargador do trabalho. São 5 milhões de leis feitas, gente. Quem é que faz lei? Deputado federal, deputado estadual, senador da República, os vereadores. Quantos municípios tem o Rio de São Paulo? Mais de 600. 600 municípios. Quantos municípios tem o Minas Gerais? Mais de 800. Tem uma foto que tem 2 prefeituras na mesma foto em Minas Gerais. Olha o tamanho dessa máquina administrativa. É enorme. Os seus secretários de saúde, segurança disso, daquilo, daqui. Aí a gente pergunta, será que funciona? Pode passar. O Lícia Auria, não sei se alguma está aqui numa pasta minha, de dado que eu peguei para panfletos. Olha aqui. Tudo é política, inclusive seu silêncio, conivente disfarçado de neutralidade. Quando a gente não se posiciona, alguém se posiciona pela gente. E para o mal político é tudo que eles precisam. Que a gente não faça, não pesquise, não tenha conhecimento, não tenha respeito pessoal. E não socialize essas informações tão relevantes para a nossa democracia republicana. Não é para passar. E o Amazonas? A gente não fala em ninguém que está no cenário político atual, mas gostamos de falar sim. Quem passou e fez história por esse estado na dimensão de que cabe vários países dentro, né? Vocês sabem o que foi o senador Bernardo Cabral, o que ele fez? Então, gente, se quem responder aqui, eu vou dar essa Constituição atualizada. Os professores não podem falar. O que o senador Bernardo Cabral fez? Ele é o relator do livro mais importante do país. Ele ganhou essa relatoria na época da Assembleia Constituinte, na qual o presidente foi Ulisses Guimarães, do Fernando Henrique Cardoso, gente. Pelo conhecimento que ele tinha. Ele foi o relator da nossa Constituição. É isso mesmo, querido. Obrigada. Aí, pode passar. Jefferson Pérez. Diziam que ele era o herdeiro de Rui Barbosa. Que quando ele abria a boca do Senado, ele tinha uma reputação ilibada, não tinha preso com ninguém. Ele era ouvido e aprendido, respeitadíssimo. Por oposição, situação, quando ele abria a boca, era impressionante. As falas, os posicionamentos, a idoneidade desse homem. Motivo de muito orgulho dos amazonenses. A senadora Eunice, primeira senadora da República, veio do estado do Amazonas. Ela cortou uma lei que podia dizer que o homem podia pedir anulação do casamento se provasse que a esposa não era pura. Como assim? Se provasse que a esposa não era pura. Aí teve um cara lá que apareceu, dizendo que a esposa não era pura, que ele acabava o casamento dele, já tinha 5, 6 filhos.
Aí o juiz olhou para ele e disse: o que você quer? Não, meu casamento, quero casar de novo com outra mulher. É mesmo, né? Como é que está a prova isso? Eu tenho 5 filhos com ela. Tá, pronto. São leis. Leis e leis e leis que não tem nada a ver. Quem derrubou ela? A senadora Eliseu. Pode passar, gente. Olha, o conhecimento, né? Eu digo assim, estudem. Por favor, estudem. Aprendam todo de uma coisa interessante, importante, para que vocês não sejam comprados, lesados, humilhados, vendidos, corrompidos. Isso é muito importante. Acordem. Eu não sou a favor das cotas, não. Só da cota social, da questão financeira. Mas cota racial, não sou a favor, confesso, sou educadora, não acho que seja inferior por conta de cor, não. Nem de opção sexual, que já tem cota para isso também. Não sou a favor. Não entendo, mas todo mundo tem a mesma inteligência, a determinação, o foco é que difere. Sabe? Ninguém é filho de ninguém, olha aí. A criatura não sabe o que é que significa de H2O, vai morrer na seca. Porque vai ter que andar 9 quilômetros. Quanto mais conhecimento a gente tiver, mais faz chance em tudo na vida. Em tudo na vida. Eu digo para os alunos que estão na explosão hormonal, que é a época mais linda da vida, o pessoal diz: a terceira idade é uma hora, que a terceira idade é essa, a juventude. Mas é mais inconsequente. No mundo inteiro, onde mais perde pessoas é na juventude. Você acha poderosa por a prova de bala, né? A prova de tudo, pode achar que a explosão hormonal conta. São assediados pelo fácil ao envelhecer. São assediados. A prostituição é o fácil, é o mundo fácil. Ah, faz isso aqui, leva esse negócio aqui, ali que você vai se dar bem. E as pessoas entram, às vezes, por causa de uma calça importante, por causa de um celular, e entra numa fila. Isso a gente fala mesmo, acorda assim, mexe com os alunos. Pode passar. Eu mostro isso aqui sempre para os alunos. Aluno nota 1000, tinha que andar quilômetros, né? 23 quilômetros para estudar. Se chegar no nível superior, já estava empregado pelo menos em 4 empresas. Mas o que tinha diferente? Foco, respeito pessoal. Todo mundo é inteligente. Como eu digo sempre para eles, tem 2 frases do Platão muito importantes. Uma que ele diz assim, que só sabia que nada sabia. Porque sabia que todo dia ele tinha que aprender, que o universo dele estava dentro do conhecimento dele. Todo dia ele tinha que aprender mais, por isso foi considerado sábio dos sábios. Mas tem uma frase do Platão, do Sócrates, que é mais importante do que essa. Que é que a pior coisa do mundo é talento desperdiçado. E quando é que a gente perde esse talento? Quando a gente fica quieto, com isso, não se posiciona, não questiona. Curiosidade é irmã do conhecimento, da inteligência todo mundo é. Então, o que eu aprendi hoje, o que eu fiquei mais importante hoje, o que eu sou mais persuasivo hoje, o que eu sou mais sedutor hoje, porque a palavra tem poder de preço, a palavra tem poder. Às vezes você tem estereótipo de beleza, mas você encanta, porque não é aquela dos jovens, né? Às vezes tem uma pessoa tão bonitinha, toda cheia de carne, de vaidade, está bombando, a gente está bombando. Quando ela está logo, está com Deus, ninguém aguenta ouvir falar. Mas é aquela pessoa que às vezes não pensa. Essa indumentária toda, sabe, natalice, sentindo, bam, começa a conversar, e aí as pessoas ficam encantadas com o que a pessoa está falando. Pode ver a noite toda. Se torna para vocês, eu digo para eles, se para vocês que conta o convencimento, as pessoas ficam até mais, além de persuasiva, mais sedutoras. Porque seduz mesmo, a palavra tem poder, né? Nós falamos na questão religiosa, não. Pode passar. Deus ajuda, mas não manda o gabarito, isso aqui é bem fundamental, né? A gente tem que saber mesmo, que não adianta ter um certificado nem de ensino médio, nem de nível superior, se não tiver conhecimento. Pode passar. Conhecimento é poder. Saber quem sempre sabe, quem sempre vence, não é o mais inteligente, não é o mais bonito, não é o mais esperto, não é o mais extrovertido, não é o mais preparado, mas sempre aquele que nunca desiste. Isso é uma das verdades. Pode passar. Aqui, nós colocamos isso, mas tem muito mais no próxima vez. Temos muito mais sobre as nossas riquezas minerais, tá?
meio ambiente, significado do Amazonas para o mundo. Eu entrei até na internet, porque estava falando que nós somos o pulmão do mundo. Não somos. O pulmão do mundo são os oceanos. Nós somos nossas florestas, absorvem todo o oxigênio. Nós podemos até ser considerados filhos, mas nós somos que mandamos rios pelo ar do resto do Brasil. Quando teve a seca aqui, vários estados pegaram fogo, ficaram secos. O Brasil foi uma catástrofe. Fogo mesmo, porque a umidade que serve para lá é enorme. Mas nós temos muita riqueza mineral. Eu acho que consideramos uma das maiores riquezas das nossas terras raras. Teve um carregamento, foi o delegado federal, da Polícia Federal, que chegou e disse assim, carregamento não foi do Amazonas, foi do Acre, só de diamantes. Ninguém sabe para onde ele foi. Foi apreendido. Depois as pessoas foram soltas pela porta da frente, mas ninguém sabe qual foi o destino. Pode passar. Aqui, ó. Na hora da verdade, ninguém engana a vida. É possível enganar o professor, os pais, as pessoas que estão acreditando em você, mas enganar a vida é impossível. Na hora da verdade, a vida se encarrega de colocar todas as pessoas que você deve perguntar, estudo. Isso aqui é do ensino médio. Ensino médio, preparada da universidade. Pode passar. Aqui é do Jamil da Augusto Cury. Jamil Cury foi um presidente do MEC. Um ladrão rouba um tesouro, mas não furta a inteligência. Uma crise destrói uma herança, mas não uma profissão. Não importa se você não tem dinheiro, você é uma pessoa rica, pois possui maior de todos os capitais, a sua inteligência e vista nela. Eu acho que essa inteligência a gente colocar conhecimento, estudo. Inteligentes todos nós somos. Pode passar. Pode passar. Entrou, Kelly, aquela parte dos universitários, aquela parte que nós fizemos. Essa garota aqui, ó. Eu acho linda. Olha a beleza da criatura. Eu gosto muito para a juventude, né? Porque alguns sofrem muito com vários tipos. Olha aqui a beleza da criatura. Estude. Uma mulher bonita é notada, mas mais por ser inteligente ou conhecimento que é admirável. É muito mais notada pelo seu conhecimento, por mais que ela seja rica. Eu fiz a história da Bela Viola, né? Minha filha aqui diz assim, por fora da Bela Viola, por dentro como um doente. Quando ela pegou a Viola, não, tá bom, deu. Pode passar. Aqui, eu estudo às vezes as pessoas dizem, amanhã eu faço, ó, aquela pessoa que posterga tudo, né? Amanhã eu faço, depois eu faço, isso acontece muito no ensino médio. Vou estudar depois, amanhã eu leio. Quando eu estiver pronto, eu vou começar. A gente não sabe o dia de amanhã. Isso aqui tem uma história, né? De idade. Mas tem pessoas, como eu falei para vocês, a época que mais perdemos pessoas é na época da juventude. Infelizmente. Pode passar. Aqui, a ciência não é fria, ela é calor da esperança. Quando alguém volta a andar, o que Tatiana Sampaio faz não foi apenas uma pesquisa. Ela devolveu o futuro a quem havia perdido o chão. Ninguém conhece. A gente pergunta quem é, porque a gente oferece um brinde para os alunos. Quem foi Tatiana Sampaio? Mas quem foi a Virgínia? Todo mundo responde. Todo mundo ligado, todo mundo antenado nos bloqueios. Mas quem foi essa grandiosa mulher, ainda não é do conhecimento, não, vai ser nosso, viu, gente? Nossas aulas, a gente tem que explanar isso, pode passar. Não se pode aprovar, não defender a verdade é negar. Aqui a questão da omissão. Não vou me meter isso porque é polêmico, a gente tem que se meter sim. A gente tem que discutir sim. A gente tem que mostrar os valores. Enquanto a pessoa é especial, eu digo para eles, se olhem no espelho, vejam a beleza de vocês. Se olhem, eu mereço, eu posso, eu quero mesmo, mais do que isso, posso mais do que isso. Mas isso vai depender, vai ser do pai, do professor, vai ser de vocês. Uma questão pessoal, pode passar. Isso aqui é uma frase bonita demais. Tem uma música, cadê a nossa música que vem com isso? Eu queria passar a parte dos universitários, tá aí? Quem está aí? Atrás das dificuldades é que nós acabamos encontrando mais força, mais certeza daquilo que a gente realmente quer.
Esse é o que importa. Aí estão cenas assim. Né? É o livro da Vitória. É muito mais fácil. Eu quero saber, Paulinho, quem está aí atrás? Ângela, pede da Kelly o material dos universitários, só para mostrar umas frases aqui. Que ela fez ontem, do que eu escrevi. Gente, diante de todos esses fatos, da importância que nós temos, da importância que vocês têm, eu estou numa casa, perguntada pelos professores do Sul, como é que eu tinha a liberdade de falar de educação cidadã frente de poder legislativo. Eu disse, eu tenho força da resolução nos protegendo. Nós estamos falando disso aqui. O que está escrito aqui? Mostrando quem é que governa uma democracia. Mostrando que todos nós somos iguais perante a lei. Mostrando que nós temos direitos, mas também que nós temos deveres. Se nós só procurarmos nossos direitos, nós vamos perder nossos deveres. Então, mexer com essa população, com essa juventude que está saindo aí, que são milhões, que podem ser, como é que se diz, virtuados, muitas vezes por nós professores, que passamos nossos valores para eles, que se eles se norteiam por isso. As pessoas fazem apologia a situações terríveis. É sério, jovens que não têm noção de história, do que passou, do que vem por aí, do significado de uma referência. Eu sou filha de um grande professor autodidata de história. E assim, passou minha vida toda de atenção para a curiosidade. Meu nome é Cassandra, porque eu adorava todos os meus irmãos têm nomes bíblicos, mas o meu não é pagão, né? Cassandra é da mitologia grega. Ele assistiu a Helena de Troia e se apaixonou muito por Helena de Troia. Mas, aliás, amou o filme, mas se apaixonou pela Helena, que adivinhava tudo. Mas por uma promessa da Apolo, meu marido é Júlio César. Em vez de ter um Apolo, um Deus, eu tive um Júlio César, imperador Roma. Então, mas o que acontece? Mostrar para os alunos que a gente precisa aprender todos os dias, que eles precisam saber muito, muito da importância da vida, da política na vida de cada um. Do papel, como é que eles vão precisar para se manter numa justiça, com mais saúde. Tem uma frase ontem, tudo, isso aqui, ó, eu escrevi ontem para vocês, e a Kelly colocou aqui. Olha aqui, gente. Uma democracia forte nasce quando os cidadãos conscientes transformam conhecimento em participação em compromisso. Não tem como ser diferente. Mas só que 99% da nossa sociedade está alheia a isso. Pode passar. A verdadeira arte da política, direitos, oportunidade e justiça. A política é a arte de organizar a vida em sociedade, garantir direitos, oportunidades e justiça. Mas nós não passamos isso no fundamental, nós não passamos isso no ensino médio. E academias, muitas academias não têm essa disciplina. Educação para a cidadania, letramento político, tão necessário para a manutenção de uma democracia republicana. Pode passar. O custo do afastamento do cidadão. Quem governa uma democracia é o povo. Mas o povo não cobra. Nós ainda temos liberdade de expressão. Todos eles têm rede social. O que fizeram, como é que estão procedendo, como estão respondendo com o dinheiro público, o que está sendo passado para a educação, para a saúde, para a segurança, como está sendo cobrado. A sociedade está ali, não mesmo, mas principalmente a juventude, né? Está tudo nas redes sociais, atrás dos blogueiros, o exemplo que quer aqui para você. Por isso, mais do que criticar, é preciso vigiar, participar, compreender, e tem mais um quesito aqui, eu vou colocar por minha conta, que é seguir e cobrar. Nós somos os empregadores. Os três poderes estão a servir o povo, não se servir o povo. Executivo, legislativo e judiciário. Pode passar. A cidadania com uma atitude cotidiana. A democracia se fortalece quando a cidadania se torna atitude cotidiana.
Quando pensar, o país deixa de ser tarefa de poucos e passa a ser compromisso de todos. Aí nós vamos ter justiça social. Aí nós vamos ter saúde. Aí nós vamos ter segurança. Vamos poder ir e vir com segurança, sem medo de não chegar em casa de volta, sem medo que nossos filhos não tenham, porque nós vamos ter como cobrar. Consciência. O primeiro passo é compreender que a política não está distante da vida cotidiana. Ela influencia a escola, a saúde, o transporte, a segurança, as oportunidades. O cidadão desperta quando percebe que decisões públicas impactam diretamente na nossa vida. Tudo que eles fazem, né? O salário que dão, o salário que dão para o professor. Professores que muitas vezes têm que fazer 3 jornadas de trabalho para compensar, né? Em muitos países, os professores ganham muito mais. Para minha surpresa, eu fiz empréstimo, até colocar isso no BNDES, peguei uma. Então, comprou com o dinheiro do Banco Nacional de Desenvolvimento, que é para pequenas empresas, né? Um jatinho. Eu, para fazer uma viagem para a Itália, eu só adoro história, eu até hoje estou pagando empréstimo no Bradesco. Então, o que acontece? Para minha surpresa, eu estava do lado no trem de um representante da Itália. Quem aqui já entrou no carro com um representante do lado, sentado no transporte coletivo? Vocês sabiam que tem países que o representante não ganha salário? As nossas são cheias de privilégios. Nós temos uma população, nós temos 513 deputados, quero lembrar o nome do grande senador da República que deixou de ganhar, ele perdeu o Senado porque dizia que tinha que diminuir o número o Amazonas tem poucos, São Paulo tem 70, Piauí tem um número maior de representantes, apesar de ter uma população menor, e isso é inconstitucional, que nem Alagoas. Mas o que acontece? O que acontece? Nós temos essa representatividade legítima com uma quantidade tão grande. Estados Unidos tem 100 milhões de população maior e tem um número bem menor de representantes. Só que tem um detalhe, eles ganham em dólar e nossos ganham em reais. Adivinha quem que ganha mais? Eles ganham em dólar, nossos em reais, mas adivinha quem ganha mais? Então são situações que o conhecimento vai fazer com que a sociedade cobra. O Itaú comprou um jatinho a 4% ao ano, pelo BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento. Para quando foi criado o BNDES? Para desenvolver as pequenas empresas, comércio, açougue. Mas serve muitos anos e muito serve ainda para grandes empresas. Também o Luciano Huck comprou um jatinho pelo BNDES. Você comprou um carro a 4% ao ano, você compra um carro a 300% ao ano. Do Itaú, você compra um carro a 300% ao ano. Se cada um, essa aqui é uma fala de um grande jurista que foi aposentado, afastado, onde diz que todos devem cumprir as leis, a Constituição da República do Brasil. Só isso basta. Se a gente cumprir só isso aqui, nós precisamos de 5 milhões de leis. Porque nossas garantias, direitos e deveres são todos aqui. Aqui. É que eu peguei vários que não estavam na nossa palestra dos universitários. Quando a gente fala em corrupção para os alunos, acham que é uma coisa muito distante. Os alunos do ensino médio não acham que corrupção é roubo de dinheiro público. Não sabem disso. Vocês acreditam? É sério. Está desvinculado do conhecimento deles. Quando nós sacrificamos a verdade por ideologia de direita e de esquerda, o caos se instala. E são coisas que eu vou passar para esses mundos aí. São palavras fortes, de grande expressão todos. Então, gente, olha isso. Consciência. O primeiro passo é compreender que a política não está distante da vida cotidiana, ela está inserida em tudo.
tudo. Eu pego as mochilas que os jovens têm, eu pego o celular, isso aqui é supérfluo, aqui tem 70% de imposto. Tudo que é supérfluo. Às vezes uma coisa necessária desse medicamento também. Muito caro. Nós somos um país dos mais pobres do mundo. O primeiro passo é compreender que a política não está distante da vida cotidiana. Ela influencia a escola, a saúde, os transportes, a segurança e a oportunidade. O cidadão desperta quando percebe que decisões públicas impactam diretamente na vida. E essas decisões públicas vão ser tomadas com discernimento, com coerência, com humanidade e compromisso, quando a sociedade começar a despertar esse sono profundo que nos assola. Eu digo para os alunos, não basta levantar da cama, temos que acordar. Vocês precisam disso. Pode passar. Conhecimento, né? Depois de perceber essa relação, surge a necessidade de buscar informação, conhecer direitos, deveres, instituições, processos democráticos. E o processo democrático é essencial para formar uma vida crítica e responsável da realidade. Somente assim a gente consegue uma sociedade justa, cobrando, seguindo, acompanhando. Direitos, deveres, instituições, processos, tudo isso nós temos que saber. Mais do que até matemática. Como eu disse para muitos aqui, mas chegaram depois, muitos países, eles não sabem questão de geografia, qual é a capital do Brasil, qual é a capital da Alemanha, mas sabem, manda uma Constituição embaixo do braço. A gente tem conhecimento. Pode passar. A participação é imprescindível, né? O conhecimento gera participação, o cidadão passa a dialogar, opinar, acompanhar decisões públicas e exercer sua voz de forma consciente e respeitosa na nossa sociedade. Pode passar. Compromisso de despertar se completa quando a cidadania se torna atitude permanente. O cidadão assume responsabilidade com o bem comum, compreendendo que a democracia depende da participação ativa de todos. Não tem como manutenção da democracia com alinhamento da sociedade. Por isso é tão importante para os nossos políticos que as pessoas não se respeitem, que não tenham conhecimento, não cobrem. É imprescindível a liberdade de expressão em uma sociedade democrática. É claro que a gente tem que ter controle do nosso jovem, das nossas crianças, de tanta coisa feia que aparece nas internet. Mas cobrar de um representante, de um dirigente, é obrigação nossa. Seguir e acompanhar, para que nós sejamos respeitados. Pode passar. E aí fecha, né? Motor da transformação é contínuo. Bem comum, consciência, conhecimento, participação e compromisso. Isso a maioria dos representantes, dirigentes deveriam saber. Mas vou dizer que garantia para vocês, 70% também deles estão alheios a isso. Acham que o mandato é deles. Eu não tenho que dar satisfação. Como assim? Quem colocou você aí? O que precisa para ser representante? Eu pergunto para os alunos. Mostrar a escolaridade? Passar no concurso público? Eles acham que sim. Só precisa ser alfabetizado e ter a idade correta, gente. Tiririca não era alfabetizada. Eu, como educadora, não sei se alguma aqui é alfabetizadora, eu fui alfabetizadora. Eu sei que alfabetizar um adulto leva mais tempo que uma criança. As crianças estão com neurônios zerados. Quanto para a informação, né? O adulto não está cheio de informação. Se você mandar um adulto que capina, que está na zona rural, mandar ele fazer aquelas bolinhas, que aquilo ali tem uma ciência, ele sai da folha de papel, por causa da coordenação motora. A criança aprende a ler em 3 meses. Eu não sei como Tiririca foi alfabetizado em 3 meses. Eu realmente não sei. A não ser aquele lá da Coreia do Norte, né, que dizem que ele aprendeu a ler com 3 meses, a falar com 3 meses, não tem necessidade biológica, é isso que é dito. E ano passado ele mandou uma criança, um bebê, para a eleição perpétua, porque fecharam uma Bíblia dentro da casa dele. Então, motor da transformação cotidiana, né? Compromisso, participação, isso já ali pode passar, eu acho que nós acabamos aqui. Tem um fechamento, uma democracia forte
nasce quando os cidadãos conscientes transformam conhecimento em participação em compromisso. Quando é cobrado mesmo. Pode passar, nós fechamos. Está escrito, na estamos escrevendo toda essa procura. O que é Andrade de Oi? Tem mais? Acabou. Então, gente, vou deixar as perguntas para vocês. Isso aí não é nosso, não. A pergunta, vocês querem fazer alguma pergunta? Se eu não souber, vou procurar saber, depois eu respondo. Procurem saber, eu digo para todos os nossos alunos, todos os programas, Conhecimento Legislativo, Parlamento Jovem, todos eles, quando chegam aqui, nós temos 4 programas. A Kelly está aí? O que ela quer ser? Olha aqui, gente. Isso aqui, eu não olhei por causa da a Kelly é uma especialista em educação infantil. Eu fazendo todas essas imagens para fundamental, para o ensino médio e para o universitário, nós estamos trabalhando nessa última reportagem. Tira isso daqui, gente. Aí o que acontece? Eu percebi que ela, trabalhando na nossa equipe, ela estava fazendo uma para criança. Ela é especialista em educação infantil. Cidadão de Deus. Eu comecei a prestar atenção naquilo. A gente sabe que os políticos não votam, né? Não vão dar muito. De repente, a gente vai ser valorizado esse programa. Cidadão de Deus. Ela trabalha com as crianças com encantamento, porque criança aprende com emoção lá dentro. Criança aprende com emoção. Eu digo para ela assim, a infância é um caminho, é o chão que se pisa para a vida toda. Tem um poema que meu pai dizia assim, que é de Guerra Junqueira. Crianças são comunas virginais. Tudo que ali se grava, ali se escreve, cristaliza em seguida e não se apaga mais. A estabilidade emocional de uma criança é perene. A formação, a importância. Como é que ela faz isso? Eu ensino certo, errado, a solidariedade, o apoio, sabe? A respeito às filhas. Se identificar como sujeito. Porque as criancinhas, muitas vezes sem referência familiar, não se identificavam, não se olhavam, não se enxergavam como uma pequena pessoa, um sujeito. E ela pegou, foi um jeito de fazer com que aquilo. Que elas se desenhassem. O papel se desenha, as pedrinhas começaram a se identificar. É um trabalho lindo, é um trabalho emocionante, é um trabalho que deveria ser marcado para a gente mudar essa realidade desde cedo. Esse chão para mudar essa nossa realidade, que muitas vezes é perversa. Principalmente em relação à justiça. Né? A justiça, a incompreensão. Nós estamos no mundo, nós tivemos uma reunião com as 8 coordenadoras da área de educação, onde todas, por unanimidade, estou representando, né? Falaram do abuso infantil, que as crianças estão sendo levadas, molestadas, crianças desaparecidas, é uma realidade nossa. E o que a gente vai mudar quando a criança aprender a se defender, quando a criança aprender a dizer aqui não pode tocar, aqui não pode tocar, sabe? Tudo isso é um trabalho dessa criatura, que é um trabalho lindo demais. E será, é o único trabalho no Brasil, cidadão de Deus. Deixa eu falar um pouquinho para vocês, porque essa é uma marca que vai ficar em vocês. Para vocês entenderem o dia que vocês estiverem na escola, aproveitar essa oportunidade de fazer essa cobrança para todos os deputados, nossos representantes. É minha neném, né? Oi, gente, bom dia. Espero encontrá-los bem dispostos. Falar um pouquinho desse trabalho, né? E não tem como não falar da minha trajetória. Eu sou pedagoga, mas professora, sabe? De chão de escola. Saí de 6 anos de CEMED, né? Passei no concurso, cheguei aqui na Assembleia, me deparei com essa realidade, né? Eu não sabia que aqui tinha uma escola do Legislativo. Eu falava assim, meu Deus, o que eu vou trabalhar lá, né? Não sabia que aqui tinha uma escola do Legislativo, não sabia que aqui desenvolvia programas como esse, né? Não sabia da verdade que eles falavam aqui. Foi a primeira vez que eu tive contato com a educação cidadã. E assim, me encantei com o trabalho, né? De fato, é uma coisa que a gente nunca espera que uma Assembleia fale, né?
diga, olha, aqueles lá são nossos representantes, são os nossos empregados. Isso nunca entrou na minha cabeça, né? Nossa, como é que a Assembleia faz isso? E faz, né? Sobre voto consciente. Então foi uma realidade assim, muito bonita que eu encontrei aqui. E como eu vinha, né, a minha veia de educação infantil, então a gente foi tentando adaptar esse conteúdo tão importante para as faixas etárias menores. E foi aí que a gente foi trabalhando primeiro, sétimo, né, sexto ano, quinto ano, e a gente chegou no Cidadão de Berço, que ele foi desenhado para a educação infantil, mas como a educação infantil ela é de responsabilidade do município, a nossa parceria com a SEDUC, então a gente consegue pegar ali o primeiro ano do ensino fundamental. E a gente leva para a escola, a gente passa 5 encontros, né, indo até a escola, falando sobre todos os temas que a educação cidadã aborda, de maneira bem lúdica, né, bem sentar no chão, fazer rodinha, pergunta, brincar, e tudo isso a gente vai levando. A gente também consegue fazer todo o material aqui com a nossa equipe, né, nossa equipe maravilhosa, senta para cortar feltro, borracha, tudo aquilo que a gente faz na escola, a gente faz aqui também. E a gente leva essa palavra, né, política, para o chão, da rodinha, dos pequenos, e a gente trabalha com um conceito lúdico, onde a gente mostra que a política é uma varinha mágica, né, todo mundo ganha a sua varinha, e eles aprendem. Na opinião de vocês, o que uma varinha mágica faz? A gente consegue. Realiza desejos. Então, uma palavrinha. Livre de boca de boca. Dia, não é? Cadê o ouvido? Transformação. A mágica, ela tem esse sentido da transformação, né? Príncipe vira sapo, sapo vira príncipe. É só tocar que transforma. Então, a gente leva esse conceito que a política, ela é esse mecanismo de transformação, né? Quando a gente que é bom, cidadão de bem, direito, que cumpre os nossos deveres, não quer se envolver porque a imagem está tão desgastada, né? Às vezes a política é uma coisa tão ruim, a gente tem uma imagem ruim da política e a gente que é bom não se envolve, a gente complica mais, né? Porque a gente deixa que os maus tomem de conta. Então a gente leva esse conceito da política como essa varinha mágica que tem o poder de transformação e eles aprendem que política é a mágica que acontece com as escolhas que a gente faz. E no final, a gente elege lá um representante, ele vem todo bonito aqui de deputado, né, com a roupinha dele bonita. Já temos, no primeiro ano a gente elegeu um menino e uma menina, no segundo ano foram 2 meninos, ficaram muito lindos aqui. E eles trazem uma carta, né, de todo o processo que a gente vai nas escolas, vai explicando, isso tudo gera uma carta de dificuldades que eles identificam dentro da sala de aula da escola, né? Por exemplo, um bebedouro que não está funcionando, uma torneira que fica pingando. Então, no Parlamento Jovem, a gente vê mais esse viés de criar leis, né, do poder legislativo. E no Cidadão de Berço, a gente percebe esse nuance do olhar fiscalizador do poder legislativo também, deve ter. Então, as crianças elas conseguem observar e elas entendem que as demandas que existem ali no meio delas, elas têm um lugar de voz. Pode trazer essas demandas a um lugar de voz, que é o poder legislativo. Então, eles vêm, trazem a carta que eles identificaram na escola, que precisa ser melhorar. Tem uma pessoa, né, um aluno que vai escrever essa carta e traz aqui no dia da nossa culminância, que é quando eles conhecem o poder legislativo. Tá bom? Fora isso, também tem um cidadão de berço do legislativo, que é quando a gente traz escolas até o 5º ano para dentro da Assembleia, como vocês estão vindo, só conteúdo adaptado, né? Com brincadeiras também, com fantoches, a gente tem o poder judiciário, poder legislativo, poder executivo, todos os fantoches. Então, é muito legal, assim, nosso coração se alegra de fazer esse trabalho. E eu convido os colegas pedagogos a também participar alguma vez e prestigiar o nosso trabalho. E se escutarem junto com a gente. Muito obrigada, sejam todos bem-vindos à Assembleia. Não tem como fazer educação cidadã sem paixão, gente. Quando tem uma polêmica, nós estamos dentro de uma casa do poder. Mas por força de resolução, todos os 3 programas são baixos. Tem força de resolução, somos respeitados pelos deputados. Entendem a importância dessa necessidade de mostrar a política como ela é para todos.
todas as etapas, todas as séries, todos os segmentos da sociedade. E nós temos com essa turma nova, vocês têm o privilégio de estudar pela manhã, mas nós temos uma turma que está alijada, né? Que é a turma da noite, educação de jovens e adultos. Foi quando nós resolvemos escrever Pedagogia para a Cidadania, educação de adultos. Porque eles são muito necessitados dessas informações. Uma coisa que me impressionou e me deixou muito